E o Palmeiras quebrou a banca, venceu o Flamengo no Rio de Janeiro e disparou no Campeonato Brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores do triunfo por 3-0 no Rio. Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças, Montoro sendo oferecido para clubes brasileiros e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio atacante argentino de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times no Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. E o Palmeiras venceu, quebrou tabu, quebrou a banca e disparou no Campeonato Brasileiro. Na noite desse sábado, o Verdão foi ao Maracanã e fez 3-0 no Flamengo. Importante registrar que o Palmeiras não vencia o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. Eram 16 jogos com 8 vitórias do rival e 8 empates, uma baita freguesia. E essa freguesia foi para o espaço com gols de Flaco Lopes no primeiro tempo, Alan e Paulinho no segundo tempo. Teve direito até a provocação. Paulinho marca o terceiro gol do Palmeiras e sai fazendo sinal de silêncio pro torcedor do Flamengo, o que causou uma verdadeira confusão em campo. Com o resultado, o Palmeiras foi a 38 pontos e abriu 7 de vantagem em relação ao Fla, que tem uma partida a menos e pode diminuir essa distância para 4 pontos. Importante registrar que a vitória alviverde teve muito a ver com a expulsão de Carrascal aos 20 minutos do primeiro tempo. Até então, o Flamengo era dono do jogo. Depois, no 11 contra 10, o Palmeiras soube tirar a vantagem dos espaços deixados pelo adversário e conquistou vitória super importante, que quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória. O Palmeiras vinha de 3 empates e a derrota pro Cerro Porteño. No final da partida, na entrevista coletiva, o Abel Ferreira citou 2 mulheres como forma de agradecimento. Ele homenageou essas 2 mulheres em relação à vitória, dedicando a vitória para Leila Pereira por conta da coragem da presidente em bancá-lo e também a todo o departamento de futebol mesmo em meio às críticas, e também ele resolveu homenagear a filha mais velha, a Maria Inês, que ele não vê há quase um ano. Abre aspas pro técnico do Palmeiras: prometo-lhe, filha, que em breve estaremos juntos. Saideira sobre o Verdão, Paulinho voltou a marcar um gol após 329 dias, era quase um ano sem balançar as redes. E o Flamengo, que perdeu para o Palmeiras por 3-0 nesse sábado, teve pela 11ª vez no ano um jogador expulso. Carrascal foi o vilão da vez, recebendo cartão vermelho aos 20 minutos do primeiro tempo. O Carrascal, que já foi expulso pela 3ª vez na temporada, os 3 cartões vermelhos de forma direta. O meio-atacante colombiano voltava inclusive de uma suspensão de 4 jogos, acertou o pé muito alto no rosto do Murilo e acabou indo para o chuveiro mais cedo. E essas 11 expulsões ajudam a explicar a dificuldade que o Flamengo tem encontrado em jogos importantes da atual temporada. A derrota para o Palmeiras, por exemplo, coloca em risco o título do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que há muitas rodadas pela frente, mas o Verdão abriu 7 pontos de vantagem num jogo em que o Flamengo era considerado favorito, pelo menos até a expulsão do Carrascal. Se o Flamengo tivesse vencido, a distância, que hoje é de 7 pontos, seria de apenas 1. Com o detalhe de que o Flamengo tem uma partida a menos do que o Palmeiras contra o Mirassol e poderia assumir a liderança para disparar no Campeonato Nacional. Leonardo Jardim, depois da partida, preferiu colocar a culpa no árbitro David Oliveira Lacerda e não no Carrascal. Ele lembrou que o Palmeiras, em jogos do Lacerda, tem 90% de aproveitamento dos pontos, enquanto o rubro-negro possui apenas 50% de aproveitamento com esse árbitro. Você concorda com o Jardim? O que você pensa sobre essas 11 expulsões? Já usa o espaço para comentar e opine. Jorge, o Arrascaeta não fez os 12 jogos. O Palmeiras poderia pagar a multa e contratar ele? Tem esse risco? Não, não tem nenhum risco. Primeiro porque a multa rescisória do Arrasca deve ser astronômica, né? 100 milhões de euros ou algo do gênero. Se bem que a multa para território nacional está atrelada ao salário. Então, se o Arrasca ganha 1,5 milhão de reais por mês, você multiplica por 2 mil. A gente está falando de
muitos milhões de reais, né? 1,5 milhão, putz, impossível o pagamento da multa. Isso sem falar que, além de pagar a multa, você precisa do sim do jogador e hoje é impossível imaginar o Arrascaeta topando sair do Flamengo para jogar num clube brasileiro. Boa noite, Nicola. Você acha que se o Danilo, depois da Copa, não for para um clube da Europa, ele virá jogar no nosso país, ele vai preferir Flamengo ou Palmeiras? Vai para o Palmeiras, tá? É assim, a prioridade número 1 do Danilo e do Botafogo é encontrar um clube na Europa. Prioridade número 1. Vou ficar até surpreso se não pintar boa proposta para ele lá. Cara, o cara tá jogando bem, é um cara novo, é um cara que jogou com a camisa da seleção brasileira e bem. Enfim, tudo se encaminha para que ele vire reforço de um time europeu. Se não rolar, aí sim ele vai para o Palmeiras. Tem muita gente dando a possibilidade de acordo com o Palmeiras como encaminhada, de que ele está indo para o Palmeiras. Cara, o que eu ouvi dos dois representantes dele, do cara que trabalha com o Danilo no dia a dia, por exemplo, que estava com ele na convocação, e do outro, que é o braço direito do Juliano Bertolucci, é que não há nenhuma intenção por agora de fechar negócio. Qual que é a lógica de fechar um negócio agora pro atleta se ele tem a possibilidade de ir para a Copa do Mundo e se valorizar? Então, não há pressa por parte do staff do jogador, tá bom? Deixa eu pegar mais participações. O Alan Chaves. Só lembrando, né? Pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder aos superchats. O Kaique 98, de novo a mesma pergunta. Muda a pergunta, já está feio, não sei, eles estão conversando entre eles, né? O Heitor Kimura. Gabriel Jesus chegaria após a Copa do Mundo no Verdão? O Jesus deu uma entrevista interessante para a ESPN. Dá uma olhada no que ele falou. Quer ver? Ó, abre aspas para o Gabriel Jesus. E perguntaram, você pensa em voltar para o Palmeiras? Eu penso nisso todos os dias. Eu acompanho o Palmeiras. Inclusive assisti a derrota por 1-0 para o Cerro Porteño. Infelizmente o Palmeiras perdeu. É meu sonho. Já deixei muito claro, um dia eu vou voltar. Não sei quando. Não sei se é hoje, amanhã ou se foi ontem. Aí ele dá uma risada. E completa. Eu penso todos os dias, mas o futuro a Deus pertence. Eu já falei muito que sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras. Minha opção no Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Como é que é a situação do Gabriel Jesus? Eu não vou mais sair dessa tela porque eu estou saindo e está mutando por aqui. Mas eu estava lendo a declaração do Gabriel Jesus falando sobre o Palmeiras, a vontade dele em ficar no Palmeiras, né? Em jogar no Palmeiras. O contrato do Gabriel Jesus com o Arsenal se encerra em junho de 2027, mas ele não fica no Arsenal, tá? O Arsenal já está até procurando substituto, estão falando em Julian Álvares, enfim. O prazo a passagem do Jesus pelo Arsenal está perto do fim. A ideia dele era jogar mais 2 ou 3 anos na Europa antes de voltar para o Brasil. Então haveria necessidade de convencer o Jesus a abrir mão dessa permanência por lá. E o ponto financeiro talvez seja o maior impactante. Hoje, o Gabriel Jesus ganha no Arsenal 5 milhões de reais por mês. Algo que nem Flamengo, nem Palmeiras, nem ninguém podem pagar, né? Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Palmeiras, o Verdão, o maior clube do mundo. Então, rapaziada, muito obrigado por você ter acompanhado nosso vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativa também as notificações para ficar pegando tudo sempre atualizado sobre tudo que está sendo falando, especulado, noticiado, formado, mais noticiado nos dias de bastidores do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.